E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um programa no Gulag, aqui no canal Ancapso. Hoje um programa muito especial, vamos trazer aqui três lendas vivas do anarcocapitalismo, do libertarianismo no Brasil. Esses caras, quando começaram no libertarianismo aqui no Brasil, era tudo mato, não tinha nada, é impressionante. E eles construíram tudo que a gente, todo o conhecimento, toda essa coisa do libertarianismo aqui, foi trazido por eles. Eles têm um instituto muito legal, que é o Instituto Hofbauer. Eu vou trazer aqui o Roberto, Cristiano e Fernando Quioca. Deixa eu botar eles aqui no vídeo. Pronto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza. Ótimo, Peter. Aí, Peter, que bom, que obrigado prazer estar aqui. Convite. Obrigado pelo... Uma honra. Que joia. Bacana. Pessoal, então, eu acho que eu não preciso nem apresentar vocês, porque todo mundo conhece vocês aqui no Movimento Libertário. O pessoal que está no meu canal certamente conhece, todo mundo conhece. Mas, então, Cristiano, fala aí. Conta você quem é você, o que você faz no libertarianismo, qual que é a ideia. Olha, antes eu vou fazer um senão aí. Eu não sei se todo mundo conhece a gente, porque a gente já está velho nisso, né? E eu me lembro que desde o começo eu fazia o acompanhamento, né, dos libertários de primeira geração, quer dizer, aquela turma que estava na Kombi, depois foi crescendo, foi ampliando, o de segunda, de terceira, de quarta, e depois a gente perde um pouco o track record aí. Então tem muita gente nova aí que trava contato pela primeira vez com as ideias e às vezes não lembra, não sabe, não conhece a gente, simplesmente. Então... não somos, mas que a gente era, na época do Mises Brasil, a gente era os maiores, né? Hoje em dia, o Peter já tem muito mais seguidor que a gente, Ancapsu. Ah, claro. Cogos, são pessoas muito mais conhecidas, né? E a gente não aparece tanto, né? Eu acho que mesmo na época do Miss Brasil, quando tinha lá milhares, centenas de milhares, eu levei a página do Facebook de 0 a 100 mil seguidores, mesmo assim, já tinha o pessoal que tinha audiência cativa. Então, por exemplo, o pessoal conhecia o libertarianismo pelo Daniel Fraga, por exemplo. Sim. Esse pessoal não se aprofundava para ver de onde que o Daniel estava tirando isso, mesmo o Daniel linkando todos os artigos e botando na descrição dos vídeos dele o link para o nosso site e tal. Ele ficava com a audiência dele, que as pessoas conheciam o Daniel, conheciam o libertarianismo através dele, mas eles não se aprofundavam para conhecer nem o Instituto Mises sequer. Isso sim já acontecia naquela época e sempre vai acontecer, e é bom que aconteça. Eu acho que o nosso conteúdo ele não é um conteúdo, apesar de ser muito fácil compreender os artigos, a linguagem que a gente usa é muito simples e tudo, eles não são artigos para grande massa, talvez, ou as pessoas não estão a fim de ler um artigo, às vezes algum artigo mais comprido, ou um livro, que seja, mas estão a fim de ver os vídeos maravilhosos do Peter de 10 minutos, 15 minutos, que trazem aquelas pílulas diárias tão importantes para as pessoas entenderem o libertarianismo. Sem dúvida, as novas formas de transmitir o conhecimento. E agora, respondendo já a sua pergunta, né? Basicamente, eu era um estudante recém-entrado no curso de economia, e um professor, no meu primeiro semestre, eu fui muito bem nas matérias e de história do pensamento econômico, ele me deu um livro, né? Liberdade de Escolher, do Milton Friedman. E foi o primeiro soco na cara, né? Uma abertura das portas da percepção de uma forma incrível. Então eu mergulhei nesse universo liberal. Na época, os institutos liberais que fizeram sucesso nos anos 80, né? Que tinham muita audiência nos anos 80, eles já estavam minguando. Eu estou falando que eu comecei a faculdade em 91 para 92, ou no meio de 92. Os institutos liberais já estavam minguando, mas eu me filiei. Eu me lembro que aqui o Instituto Liberal de São Paulo tinham 3 membros, eu fui o 4º, né? E era um instituto que no meio dos anos 80, no ápice dos anos 80, fazia evento para 2.000, 3.000 pessoas. Então o movimento liberal brasileiro já estava em decadência, mas mesmo assim ele tinha uma rica biblioteca que eu mergulhei. E também, junto com isso, bem nesse começo, 93, 94 tal, começou a surgir a internet. E aí, bicho, eu descobri o Mises Instituto do Alabama. E aí foi uma explosão de conhecimento
inacreditável, incrível. Para a época era totalmente inacessível. E aí sim eu devorei o site americano da época. Me lembro bem que eu passava noites, literalmente. Passava fome. Sabe quando você não come, quando você está viciado num joguinho, alguma coisa, você não para para fazer nada? É o que eu fazia com o site do Mises Instituto. E assim, eu percebi que eu tinha uma coisa riquíssima nas mãos. Que aquilo lá é uma coisa que tinha que estar acesso a mais pessoas. E quando chegaram, depois, logo, sequência da explosão da internet, a explosão das redes sociais, acabou juntando, eu vi que eu não estava sozinho no mundo, né? Mas eu tinha um conhecimento que estava muito acima de praticamente todo mundo. Quando eu participei, porque o Orkut permitia os debates, né? De uma forma bem organizada e de altíssimo nível. E ali eu era um fenômeno, literalmente. Eu destruía todos, vinham esquerdistas, vinham doutores, professores universitários. Não era uma bagunça. E eu destruía um por um com os argumentos que eu tinha previamente do site do Mises Instituto da Escola Austríaca. Então, quando eu cheguei com esse ferramental e com esse conhecimento, foi um arraso. E muita gente que acompanhava, que não era canhoto, via perguntar, mas onde você aprendeu isso? Mas caramba, nunca tinha ouvido essa forma de argumentar. E aí, aí eu falei, isso tem que estar acesso a mais pessoas, e fiz o projeto para criar o Instituto Mises Brasil, que era basicamente traduzir os artigos do Instituto Mises Alabama. Pensava eu que se isso estivesse na nossa língua nativa, o alcance seria muito maior. Batata, foi. Então, basicamente, sim, é isso aí. Esse foi o mato que eu cortei quando eu enxerguei a floresta ali. Só fazendo um parênteses, o Fernando, inclusive, tem um artigo muito bom sobre isso, né, que eu vou falar, que é como esse começo aí do Orkut, esses debates, até antes do Orkut um pouco, né, que o Cristiano travava, e depois eu e o Fernando entramos também, na época do Orkut, nesses debates, é como se fosse o UFC no comecinho. Só a gente conhecia jiu-jitsu, entendeu? Brazilian Jiu-Jitsu. E a gente tinha essas técnicas, ou seja, esses argumentos todos, e ninguém mais tinha, ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Então, eram pegos de surpresa. Pessoas que treinavam karatê ou keynesianismo há capoeira, dezenas de anos, né? Capoeira, ou sei lá, qualquer outra escola, chicaguismo, eles nunca tinham ouvido falar, né, da Escola Austríaca de Economia, e muito menos do libertarianismo. E a gente, então, chegando com todos esses argumentos, a gente simplesmente detonou esses grandes mestres, e foi, assim, captando uma legião de seguidores, né, claro, muito poucos, né, até hoje não somos tantos assim, mas são muito mais do que começou na sala de casa ali, a gente debatendo entre nós. E era muito engraçado. Hoje parece até... você está inventando arrogância. Capaz ele até não admitir isso. Mas o Rodrigo Constantino, esse que hoje está na TV, aí, o super versátil debatedor, na época do Orkut, ele ia pedir pinico para mim toda hora. Olha, tem um esquerdista aqui que eu não sei o que está falando, tal, mas era muito comum. E eu ia lá e fazia, porque era muito fácil, né? Tinha o preto e o vermelho. A debate do Orkut era muito de argumentação. E era uma coisa muito rica mesmo. Então, eu ia lá e sentava a lenha. Era muito legal. Esse tipo de iniciativa, eu acho que é importantíssimo, né? Eu vejo até por mim, porque eu sempre fui um cara que acreditava em Estado mínimo, assim, sempre tive a ideia de que o Estado é um mal e coisa e tal, mas, na verdade, gente, eu não conhecia o libertarianismo. No que eu conhecia a ideia, que eu entendi o que estava acontecendo, aí, poxa, eu liguei, não, é lógico, isso faz todo sentido no mundo, né? E claro, como eu imagino que tem muita gente por aí também que é libertária, só não percebeu isso ainda, só não entendeu ainda o que é libertarianismo. Nós também, nós nos nascemos libertários, a gente foi convencido, foi derrotado pelas ideias libertárias, né? Fomos refutados, e quando você é refutado, sua ideia é refutada, você muda de ideia, né? E mudamos de ideia para o libertarianismo, para a escola austríaca, e até hoje ninguém fez a gente mudar. Se aparecer outra ideia, a gente muda, mas até hoje nada, já se passaram aí muitos anos. E muitas ideias foram contrapostas aí. Tem a frase de um santo, né? Ficou nessa. Tem a frase de um santo que é verdade conhecida é verdade obedecida, né? Exato. Então
E por falar no Constantino, né, ele se diz um ex-libertário, mas eu vou te falar um negócio. Eu acho que ali o caso dele é puramente comercial, entendeu? Eu não Sem sei. dúvida, desde o começo, Ele é um cara que ele sempre quis o que ele tem hoje, mais audiência, né? Falar para um público maior. Ele nunca foi libertário, né? O Roberto pode contar isso muito bem. A gente convidou ele para participar do Instituto Mises, numa época que ele estava escrevendo bastante textos libertários. Ele escreveu um livro que tem no Instituto Rothbard até hoje, que é a Economia do Indivíduo. Que ele sempre foi um cara de resumos, né? Ele sempre escreveu resumos, resenhas. Ele fez resenhas dos principais livros, né? Umas boas até. E aí ele ficava falando para a gente, não, vou ler só mais um livro que eu vou me tornar libertário. Faltam 5 livros, faltam 3 livros. Eram 3, sempre 3. Isso não existe, né, cara? Se é libertário, a gente se tornou, né? Não existe isso. Não, vou mais... Mas ele falava isso. Aí a gente acabou fazendo a cagada de chamar ele para o Instituto Mises, né? E aí ele entrou. E no que ele entrou, ele já começou a falar, não, eu não sou tão libertário assim, não sei o quê. E ele ficou um tempo lá, passou uns meses, aí ele começou a querer mudar, né, o Instituto Mises. Ele falava, não, acho que o Mises não falava isso, porque... Aí a gente tinha discussões enormes com ele por e-mail, internas, era eu, meus irmãos e o Rodrigo. O Hélio assistia, tal, não falava muita coisa, quase nada, e a gente discutindo ali, descendo a lenha. Eu falava, cara... na boa, Constantino, a nossa referência não é você, né, de intelectual. Você é um cara que te chamou aqui, porque você estava divulgando legal as ideias e tal. E aí batemos de frente com ele ali, falamos, cara, as nossas referências é o David Gordon, é o Joe Salerno, os caras do Mises Institute, Tom Woods, né? E aí ele bateu o pé, ele falou, não, eu não sou. Aí a gente conseguiu expulsar ele na época, o Hélio ficou do nosso lado, né, nessa época ali, e vazou. Eu acho que o Hélio, inclusive, se arrepende muito disso, porque o Hélio quer a mesma coisa que o Constantino, que é a audiência grande. Então ele abriu mão de um cara que estava buscando uma audiência para ficar conosco, que a gente nem liga para isso, né? E é uma coisa que eu acho que até ele se arrepende hoje. Bom, deixa eu puxar essa pergunta aqui do Gabriel Pacheco, acho que é uma pergunta interessante. Obrigado, Gabriel, aí pelo superchat. As diversas estratégias tomadas pelos libertários podem anular os esforços uns dos outros? Um libertário que busca mudança pela política anula o esforço de um agorista? Qual que é a opinião de vocês nisso daí? A minha opinião é que sim, pode. Principalmente... com essa quantidade de libertários, muito entre aspas, pessoas que são como o Constantino, o Fernando acabou de falar que é uma pessoa que acha que tem níveis de libertarianismo, não entende que libertarianismo ou você é ou você não é um libertário, né? Então, essas pessoas, elas estão aí, elas estão fazendo mau uso do termo libertário. Elas não são libertárias, pessoas como Fábio Osterman, Rodrigo Constantino, nunca foi um libertário, se diz ele ex-libertário sem nunca ter sido, então ele está usando mal também o rótulo, e tantas outras. Tem um mágico aí que também é bastante famoso no YouTube, que não é libertário. Então, isso sim, pode atrapalhar sim, porque essas pessoas, esses falsos libertários podem sim atrapalhar e muito a nossa busca pela liberdade. Afinal, o que a gente quer? A gente quer liberdade, a gente quer ser livre, a gente quer um mundo com o menor nível de roubo possível, o menor nível de criminalidade possível, o menor nível de conflitos possível, e isso só é possível se a gente concordar que o Estado é um mal desnecessário, porque mal não pode ser necessário, a pessoa que acha que o mal é necessário é má por natureza, né? Então, essas pessoas sim podem atrapalhar. Agora, as pessoas que lutam pela liberdade de verdade, entendem o libertarianismo, entendem, e não tem como não entender, o libertarianismo é muito simples, essas pessoas que entendem o libertarianismo, elas podem fazer o que quiserem, tipo o Cogos concorrendo a deputado, é como o Ron Paul pode ser deputado e não causou nenhum mal ao libertarianismo, pelo contrário, né? Ele trouxe muitos e muitos seguidores e adeptos da escola austríaca e do libertarianismo. Então, sim, as estratégias diferentes podem trazer resultados positivos, mas depende de quem as aplica, né?
Perfeito, eu tenho a sua opinião também. Eu acho que não dá para tirar nada do tabuleiro, mas tem que tomar muito cuidado para não se comprometer com esse tipo de coisa. É um desafio, não é fácil, a verdade é essa. E, bom, a gente já chegou a falar do Instituto Mises e do Instituto Hofbauer, né? O Instituto Hofbauer, quando eu entrei no libertarianismo, a minha grande fonte de informações era o Instituto Hofbauer. Realmente tem uma biblioteca maravilhosa lá, muita coisa eu li dali, dos PDFs dali diretamente. Ética da Liberdade, li dali. E conta Então como é que foi essa história. Como é que... Então você entrou meio recentemente, de 2014 para cá? Foi. Eu me converti, eu comecei a entrar no grupo. Meu contato com o libertarianismo foi num grupo do Facebook chamado Libertarianismo, em 2014. Aí ali eu comecei a entrar, eu me considerava um minarquista, tipo, achava que o Estado tinha que ser mínimo, entendia na época que o Estado era necessário, embora fosse um mal, era um mal necessário, então tinha que ser o menor mal possível. Mas assim, aquele negócio, é porque realmente eu não tinha esse entendimento todo da história. E ali eu comecei a discutir com o pessoal, conversar ali no grupo Libertarianismo, e aconteceu aquilo que você falou, Fernando, você começa a ser refutado, você começa a ver, caramba, realmente, o pessoal tem razão nisso daqui, pô, eles estão certos nisso, realmente não tem... E aí eu falei, chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu tenho que entender esse troço, porque realmente esse é o caminho, é por aí, né? Para quem tem honestidade intelectual, né? Pois é. Verdade. E daí foi quando eu li o Ética da Liberdade, foi outro ponto de inflexão grande, foi outro ponto que eu percebi, caramba, como tinha uma ligação muito grande com o direito também, com toda a parte jurídica, então um negócio muito interessante realmente. Bom, mas então, a gente falou do Instituto Mises, Hofbauer, e tem uma confusão aí nesse meio do caminho, vocês explicam para mim e para o pessoal que está assistindo a gente, o que aconteceu, como é que surgiu essa história do Mises, do Hofbauer? Alguém aí? Não, acho que eu posso. Não. É um assunto interessante. Não, mas é assim, quando eu fundei o Instituto Mises, as redes sociais foram o grande catalisador das pessoas que estavam no entorno do Instituto, dos liberais, e o próprio movimento, né, liberal, libertário naquela época, era toda a lavosfera, você pode chamar, ou direitosfera, ou tudo, porque a gente vivia assim, de fato, uma supremacia da esquerda em absolutamente todos os campos, e aquele pequeno núcleo que se formou nas redes sociais, no Orkut principalmente, bom, só tem tu, vai tu mesmo, né? Então você tinha ali liberais, libertários, randianos, chicaguistas, liberais clássicos, sociais-democratas, você tinha ali democratas, você tinha ali uma reunião de pessoas que tinham afinidades, mas que, como o inimigo comum era muito grande, gigantesco e muito claro, se uniu nesse entorno. E assim, o Instituto Mises foi o grande catalisador disso, depois da sua fundação, todas as pessoas se juntaram nele, mas com o crescimento, e foi um crescimento exponencial, as diferenças começaram a surgir, né? Os randianos já não concordavam com algumas coisas, os liberais clássicos menos ainda, e foi cada um, foi emergindo, né? Toda essa divergência que existe no campo das ideias. Junto com isso, dado o crescimento exponencial, não só o campo das ideias, mas também despertou interesse de alguns think tanks americanos que quiseram pôr dinheiro aqui nos movimentos que estavam acontecendo. Então você teve esses dois caminhos, a diferença intelectual e a diferença no campo das ideias foi surgindo, e também algumas aspirações pessoais de carreira e política foram surgindo também. As diferenças intelectuais eu respeito muito mais, porque eu e nós nunca ganhamos um centavo com isso, enquanto que a gente percebeu que muita gente que estava naquele entorno, naquela semente com a gente, muitos fizeram carreira, fizeram fortuna, fizeram disso tudo um negócio. Respeito, nada contra, mas a se prostituir nas ideias. Então, aí sim, o movimento foi
foi se mutando, foi se diversificando de uma forma que perdeu a essência. E dentro do Instituto, isso também aconteceu. Primeiro com o erro do Constantino, que tinha o projeto pessoal dele, e depois revelou o projeto pessoal do Hélio Beltrão, que se provou estar totalmente alheio a tudo que o Instituto pregava, né? Então, houve uma ruptura, como ele era... Isso é para o público que não conhece essa história, né? Porque, como eu falei, nem todo mundo sabe, a turma nova, às vezes, pô, o que aconteceu? Como assim? Vocês eram do Mises, né? Ninguém entende muito bem isso. Então, resumindo, o Hélio Beltrão é que punha dinheiro, ele fez subrepticiamente, ele fez passar uma cláusula que quem punha mais dinheiro tinha mais voto, e aí eu acabei perdendo o instituto que eu criei. Eu acredito a essa perda, esse erro meu, grande parte da confusão que existe no mundo libertário hoje, porque causou muita confusão mesmo. O Instituto Mises era o norte, né? E quando ele foi cedendo no campo das ideias, as pessoas que seguiam também não tinham tanta firmeza e conhecimento, acabaram não entendendo mais nada, ou entendendo pela metade o libertarianismo, ou não tendo a base teórica mais forte, ou como o libertário devia agir, sendo intransigente no campo das ideias. Isso se perdeu. Fica no Instituto Rothbard, como o Fernando falou, a gente fala para uma minoria, encolhemos muito, e hoje nossa audiência é mínima comparado ao que nós tínhamos naquela época. Então, basicamente é isso. A perversão do Instituto acabou maculando bastante o movimento libertário. Eu não sei quanto aos outros, mas assim, eu ainda acho que o Instituto Rothbard, em termos de conteúdo, de coisas que tem no site, é muito mais ativo que o Mises, não é não? Qualidade a gente continua muito à frente, evidente, né? Isso aí qualquer um que compare os dois é gritante até, né? A gente nunca perdeu o que a gente sempre mais prezou, que é a qualidade. Isso aí a gente continua. E eu não saberia dizer porque eu não acompanho o Instituto Mises. Eu também 2014. Eu não acompanho. Eu só discordo do Cristiano um pouco, porque eu acho que a gente não perdeu a audiência. O que a gente perdeu era aquela massa que não sabe muito bem o que tá lendo, o que está fazendo ali, porque se a pessoa ainda está lendo o Instituto Mises Brasil, o que chamam, né, de Instituto Mises Brasil, essa fraude, e não está lendo o Instituto Rothbard, a pessoa não entende direito o que é, o que não é uma pessoa com interesse intelectual assim tão grande, né? Então eu acho que o nosso público, ele é um público mais inteligente mesmo, é um público de pessoas que buscam a informação além daquilo que está sendo pautado pelas redes sociais ou pela mídia. A gente tem um paralelo disso, que é o Hayek e o Mises, né? Por que o Hayek ganhou um prêmio Nobel e o Mises não? É isso, eles, o establishment, escolhe os inimigos, os que são mais fáceis para eles derrotarem, né? Ou cooptarem. No caso, o Instituto Mises Brasil já foi cooptado, né? Ele é um instrumento do establishment hoje, e não é uma coisa que desafia o establishment. O dono do Instituto Mises Brasil de hoje, ele é uma pessoa que abertamente diz que é contra a secessão de Hong Kong, é contra a privatização, desestatização da Petrobras. Ele acha que a Petrobras tem que ser estatal, e seria uma confusão se assim não fosse. Entre outras coisas, o Banco Central deve existir, mas deve agir austriacamente. Se eu fosse um bilionário por causa da Petrobras, eu também acharia isso. Mas você falou sobre o Rothbard estar ativo. Ele, depois que teve a quebra ali com o Mises Brasil, para mim foi uma grande decepção, né? Eu tinha muito apego, né, ao Mises Brasil. E naquela época eu pensei em desistir, né, de ser um ativista, de fazer alguma coisa pelas ideias libertárias. Mas eu não consegui.
eu não consegui. Eu continuei, eu fiquei um tempinho assim, semanas assim sem fazer nada, mas aí logo depois já me peguei entrando em discussões, e aí voltei ativa com o Instituto Rothbard, mas o Instituto Rothbard ele ficou meio com uma atividade meio devagar por muito tempo. Eu publicava 1 ou 2 artigos por semana só, que era o que eu dedicava de tempo para traduzir, e aí foi quando teve essa pandemia aí, essa fraudemia, eu voltei com tudo, cara. Eu não aguentei. Para mim foi um negócio muito forte. Eu comecei a traduzir 1 ou 2 por dia, todos os dias, às vezes sábado, domingo. E desde quanto tempo? 1 ano e meio já mais. Tá bem ativo mesmo. Realmente está bem ativo. Eu vou até tirar umas férias agora, mês que vem, mas eu não parei. Desde que começou, a atividade foi bem intensa mesmo do Instituto Rothbard. E pessoal, livros que publicamos, muita coisa. Bacana. O pessoal que está assistindo a gente aqui, gente, não esqueçam, tem o canal no YouTube do Instituto Rothbard, né? Com vários vídeos lá, de vários textos comentados. Não deixe de dar uma passada lá, de se inscrever, de curtir lá os vídeos. E o próprio site do Instituto é muito legal também. O Cristiano, eu acho que deve ter caído, né? Mas daqui a pouco ele está voltando aí, deve entrar novamente. Deixa eu falar sobre o canal, Peter, que eu que estou dando uma atualizada nele, né? Uma movimentada no canal. Eu estou com o programa Leituras Comentadas. É para trazer, porque para mim nós não somos as estrelas, nós não somos os pensadores, as pessoas que nós não queremos chamar a atenção para as nossas ideias, para o que eu, o Cristiano, o Fernando pensamos, assim, claro. Mas queremos, mas através dos grandes que escrevem os artigos e os livros. Então, por isso que eu comecei a fazer esse programa, mais para dar um conteúdo maior para o que já é bom. Os artigos são maravilhosos, todos os artigos que eu leio, e os que eu não li ainda também, vai demorar bastante tempo para eu ler todos, mas são maravilhosos e eu quero chamar a atenção para as pessoas para que elas leiam os artigos, e não apenas os artigos novos, que o Fernando está traduzindo diariamente aí, um trabalho maravilhoso, mas principalmente os artigos clássicos que nos deram toda essa base para que a gente possa hoje saber o que a gente sabe e argumentar do jeito que a gente argumenta. A gente não pode esquecer dos artigos antigos. Não é porque foi publicado em 2008 que o artigo não tem mais serventia. Muito pelo contrário. Os artigos... Eu li... O primeiro artigo que eu li nessa série foi um artigo de Mises de 1922. E era um artigo sobre a Seguridade Social Compulsória. E é perfeito para hoje. Parece que ele escreveu pensando no Brasil de hoje, ou nos Estados Unidos de hoje, onde quer que você esteja, ele escreveu para aquela situação. Infelizmente, né? Quer dizer que o Estado ainda não mudou, as coisas não mudaram, não houveram vitórias nesse tempo, muito pelo contrário, né? Tem coisas ali que ele está temendo que aconteçam e que é exatamente o que acontece exatamente hoje, aí enquanto vivemos. Tem muita coisa atemporal, muito conteúdo atemporal que se encaixa em qualquer momento da história. E o Roberto está resgatando mesmo esses artigos que as pessoas os novos aí não conhecem, e são artigos que nos formaram, né? Tem artigos clássicos, assim, que a gente chama, que são perguntas que surgem, né, na cabeça de todo mundo, porque o ser humano é meio padrão, né? E as estradas, né? Padrão, né? Não tem pergunta nova. E os novatos, eles vêm com essas refutações, né? Como se eles fossem a primeira pessoa que pensou nisso na história, né? E sendo que são perguntas que eu ouço há mais de décadas, né? E tem artigos que respondem elas perfeitamente. Então, as pessoas que quiserem estudar o libertarianismo, têm dúvidas, ou querem refutar, ou acham que possuem uma refutação, leiam esses artigos aí. Alguns sendo é sempre importante as pessoas lerem antes de falar, de escrever, porque, por exemplo, eu já tentei escrever vários artigos, tem várias coisas no meu rascunho, mas eu sempre me paro vendo, quando eu vou estudar mais a fundo para escrever, eu falo, mas já tem um artigo exatamente assim. E o Peter está fazendo uns vídeos também muito bons sobre essas questões mais básicas do libertarianismo também, e chegando num público que a gente não chegaria. Parabéns também, Peter, você está junto com a gente aí nessa luta, e muito importante ir do básico até o mais avançado, e você está fazendo tudo. Parabéns.
Ó, um aviso aqui, Obrigado. o Cristiano me mandou aqui que ele acabou a luz, ele está no escritório, Ixi. acabou a luz, aí ele falou que está vindo para cá, ele vai se juntar a nós aqui, é pertinho o nosso escritório aqui, ele está vindo aqui para Bacana, legal. participar junto. Pois é, eu agradeço aí ter falado aí dos vídeos lá do meu canal, mas assim, o que eu busco realmente é fazer essa ponte, né? Trazer, porque foi uma coisa que realmente deu resultado, né? Se vocês lembram, no início eu fazia mais vídeos mais teóricos e coisa e tal, mas eu comecei a ver esse negócio de falar sobre notícia que está acontecendo e fazer uma puxadinha só para o lado libertário, só para dar aquela ideia, né? E o pessoal que assiste o meu canal aqui, isso é um ponto muito importante. Se você assistiu, entendeu as ideias libertárias, quer ver mais a fundo esse negócio, quer entender mais a fundo, gente, o Instituto Hofbauer é o caminho. Tem muita coisa lá de literatura, artigos, vídeos, que realmente é fundamental para quem quer realmente compreender os conceitos, né, mais a fundo. Realmente é muito legal, né? Isso que você faz de comentar notícias é um negócio que próximo aí de um sonho que eu sempre tive, de ter um jornal com pela ótica libertária. Então, por exemplo, né, no jornal a gente assiste, a polícia apreendeu um caminhão de maconha, os traficantes estão presos. Não, aí daria notícia aqui, um grupo armado roubou os produtos de um comerciante, a mercadoria de um comerciante, e agora o sequestrou, está mantendo ele em cativeiro, que é a verdade, né? Isso é verdade, todas as notícias do dia, né? Ainda sonho em ver isso, cara. E Peter, eu tenho uma sugestão para você. Tem um canal que eu sigo do Canadá, que é o Rebel, não é só do Canadá, eles têm também na Austrália, Nova Zelândia, que é o Rebel News. Eu não sei se você conhece ele, você conhece? Conheço. Então, tá na hora de você fazer isso aí, cara. Você botar uma equipe na rua com uma câmera grande. Eu sei que hoje a gente pode, todo mundo ter uma câmera aqui, mas uma câmera grande, microfone assim, ó, com um negocinho Ancapsu, com o seu logo. Isso dá moral para reportagem e fazer as reportagens mesmo. Botar essa molecada para trampar. Claro, não precisa ser a câmera mais cara do mundo. Bota o celular na frente, mas pega toda aquela parafernália só para dar uma moral. Porque o que esses caras do Rebel News fazem, indo em protestos e tal, eles acabam dando uma certa segurança para esses protestos e para essas pessoas que estão se rebelando, e isso é muito importante. E isso deixa também as autoridades um pouco temerosas. Fala, opa, a imprensa está aqui. Não é um cara com celular e tal, não, é aquele pessoal com uma câmera aqui e o outro com microfone e tal. E eles fazem isso, eu já vi eles várias vezes na rua aqui. É um cara com uma câmera um pouquinho melhor do que um celular e a menina com o microfone, e eles dão esse ar de autenticidade, né, para as notícias deles, e também colocam as autoridades um pouco em xeque. Eles conseguiram ganhar muitas vitórias aqui já com esse trabalho deles. É um trabalho fantástico mesmo e bastante libertário. Eu não sei se eles não parecem ser libertário de verdade, mas eles têm essa puxada bem grande para o nosso lado. É verdade. Isso é uma coisa também que é outra coisa, né? Aí nos Estados Unidos, você está nos Estados Unidos, não é isso, Roberto? Não, aqui é Canadá. No Canadá, mas aí também tem um movimento libertário muito mais forte aqui no Brasil, né? Eu não sei se mais forte ou pelo menos com mais história, né? Aí realmente já tem esse negócio com mais tempo desenvolvendo, né? Sim, tem. Mas infelizmente partido, né? O grosso aqui do movimento libertário é um partido político chamado Libertarian Party, é o partido da província onde eu moro. Eu já conheci também o presidente do partido, porque aqui é diferente, né? Tem partidos provinciais e tem o Partido Nacional. Eu conheci o presidente do Partido Nacional, conheci as pessoas, vou tomar chopp com eles às vezes, o pessoal do partido daqui. Mas é aquela coisa, não são libertários de jeito nenhum. O que tem sim é no meio até do partido, ou fora do partido, principalmente fora do partido, são grandes nomes do libertarianismo, como o Larkin Rose, o Stefan Molyneux. Eles são canadenses. O Jeff Berwick, que é do Dollar Vigilante, que se vocês não seguem, estão perdendo, ele tá demais os programas dele. Infelizmente só em inglês, né, só para quem entende inglês, mas ele também é canadense, então tem sim uma certa tradição de formar grandes nomes do libertarianismo por aqui. O Walter Block, já encontrei com eles várias vezes, que ele mora parte em New Orleans, né, e
e parte aqui na cidade onde eu moro. Então, sim, tem esse contato maior com libertários, mas no Brasil o movimento é muito maior, extremamente maior, tem muito mais gente envolvida no movimento libertário, mesmo eu falando do movimento raiz mesmo, do que tem no movimento libertário geral aqui. São países bem diferentes, o Canadá tem 35 milhões de habitantes e o Brasil mais de 200, né? Então, isso faz a diferença também. Eu acho que desacreditar do governo aqui no Brasil é muito fácil, né? Perceber que esse troço é uma fraude completa é muito mais fácil aqui no Brasil. É o que a gente chama do aprendizado anal, né? Aqui é forte. Mas eu acho que a pandemia está mudando isso. Eu tenho visto pipocar muitos movimentos porra louca contra o que está acontecendo. Entendeu? Eles não têm uma ideologia acertada, mas você vê os princípios libertários sendo levantados. O Canadá tem sim no seu Chart of Rights lá, tem uma fundação um pouco libertária, pelo menos muito mais livre do que o Brasil. Mas não é como o Brasil, é só papel rabiscado por político, né? É um guardanapo sujo, um papel higiênico completamente sujo, que não serve para absolutamente nada, não interessa o que escreveram, os direitos foram completamente ignorados agora com a pandemia, exatamente como no Brasil. Existia uma aura no Brasil de que o Supremo Tribunal Federal era o guardião da Constituição, e mesmo que a Constituição sendo uma porcaria, ainda as pessoas tinham esse, meu Deus, mas chegando no Supremo, então lá a gente vai ver, vai ter uma imparcialidade. Não existe, vai ter um respeito à Constituição, eles têm que justificar qualquer coisa com base na Constituição, então vai ser aquela lenga-lenga, e nem isso mais tem, né? Hoje é mais deslavado mesmo, eles não se preocupam nem em esconder que não tem nada. O que está escrito aí, dane-se, a gente ignora isso e faz o que a gente bem entender. Assim é o Estado em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos. A pandemia deixou isso muito claro, né? Que nem em nenhum lugar do mundo existem direitos, pode tudo ser tirado pelo Estado como foi. Chega a ser muito engraçado o que eu tenho falado nos vídeos, como é que essa ideia que colocaram na nossa Constituição e colocaram em outras constituições também, de direitos de segunda geração, direito à saúde, direito à habitação, direito à educação, que na verdade não são direitos, e na verdade acabam sendo usados como um mecanismo para o Estado anular os direitos individuais, que eram os direitos de primeira geração, que em tese deveria ser o limite do Estado, né? Deveria limitar de fato o Estado. Aí ele fala, não, mas tem um direito à propriedade privada? Tem. Não, mas espera aí, mas tem um direito à saúde, então o direito à saúde ele vai por cima, é mais importante, não sei o que lá, e pronto, né? Sim, é assim que o Estado ele se mantém crescendo constantemente, concedendo direitos impossíveis, né, de serem cumpridos. E então, quanto mais direito o Estado dá, né, as pessoas ganham, mais o Estado cresce, né? É uma dicotomia aí que já é muito conhecida, né? Então, direito à educação, direito à saúde, nunca, jamais vai ser cumprido. Então, vai ser sempre mais reivindicações por mais Estado, não por menos. E vai crescendo. O Gabriel Moraes perguntou aqui, obrigado, Gabriel, pelo superchat. Acredito que o Brasil é o país mais libertário. Vocês são amigos e mantêm contato com o Hopper. Como ele é pessoalmente? Passo a pergunta para vocês aí. Eu mantenho contato com ele por e-mail, né? Qualquer coisa em relação ao Brasil, a gente se fala. E considero ele um amigo, sim, pela identificação, né, de ideias e sei lá, eu sinto isso, né? Que tem uma amizade mesmo. Que eu gosto muito dele, eu acho que ele gosta de mim. E ele, pessoalmente, melhor ainda que nos livros. Não, é difícil dizer isso. Mas ele é muito, muito simpático, muito educado, faz piada. E estar com ele é difícil você interromper ele para falar, porque você quer ouvir tudo que ele tem para falar de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que ele abre a boca, assim, sai uma coisa genial, né? De qualquer assunto, é incrível.
Ele além de tudo, também muito uma pessoa gentil, generosa, e que tá sempre atento a tudo, não pense que não. E ele é engraçado porque ele fala, eu não me lembro qual artigo, mas ele fala que se você visse o bookmark, né, as páginas que ele usa para se informar, tal, você ficaria assustado. E eu me identifico muito com isso também. E tá com ele tá com uma pessoa genial, você tá do lado de um gênio, uma pessoa realmente muito inteligente, muito estudada, né? E que sabe falar, sabe se comportar, e você vê as pessoas que estão à volta dele. Ele tem uma esposa maravilhosa também, as pessoas que o ajudam ele lá, as enteadas dele, todas as pessoas são parecidas com ele. Então a gente pode ver também um pouco as pessoas que cercam ele para julgar o caráter. Então ele está muito bem nesse ponto também. Bacana, bacana. Tem uma outra pergunta aqui do Cris Garcia. Cris, peraí que o Cristiano apareceu aqui, deixa eu colocar ele de novo. E aí, Cristiano, o que houve, cara? Pessoal, uma hecatombe, acabou a luz lá no escritório, eu vim voando, cheguei aqui em casa, vim de bike. Você não quer vir aqui? Por quê? Você acha melhor? Tá ruim aí, tá cortando. Tá cortando? Tá cortando um pouquinho, Pô, será que é posição aqui de repente? Não, é a internet. Vai pra sala, meu. Mas aí eu fico nesse computador, aí a gente fica interferindo. Não, a gente fala junto aqui, eu te dou metade do fone. Quer dizer, eu não tô, né? No seu quarto é ruim também? Deixa eu responder enquanto eles decidem. O rapaz, antes, eu perdi o nome dele, ele falou, acho que o Brasil é o país mais libertário. É muito difícil julgar essas questões, porque são muitos fatores envolvidos, né? No Brasil você pode tomar cerveja na rua, no Canadá você não pode. Vou ficar aqui. No Canadá você pode fumar maconha, no Brasil você vai tomar esculacho da polícia, né? Então, tem algumas coisas que o Brasil é mais livre, sim, e tem outras que não. O Canadá é um pesadelo socialista também, né? Mas comparado com o Brasil, em algumas coisas, o Brasil é pior, é mais socialista ainda. Vou desligar aqui, então. Por exemplo, o imposto no Canadá é muito mais alto do que no Brasil. Já as regulamentações para se abrir e fechar uma empresa não são nem um pouco parecidas com as do Brasil. Então, tem vários pesos, né? Vários pesos, muitas coisas a se pesar. Eu acho que é importante para as pessoas que eu quero fugir e tal. Infelizmente, não tem nenhum lugar do mundo que você vá fugir, vá ser 100% livre. Alguns lugares você pode se aproximar disso, mas o mais importante é quando você pensar em se mudar da cidade que você mora, é pensar em ir para um lugar que te dê prazer de morar lá, fazer como eu, não sei se vocês conseguem ver na televisão aqui, tá sempre desse jeito aqui, quando eu não estou assistindo uma palestra ou alguma coisa, eu nunca ligo a TV para ver notícias daqui, então o meu paraíso fica imaculado desse jeito, né? Eu sou um ignorante quanto à política, eu sei algumas coisas que vazam, sem dúvida, claro, mas sou um ignorante quanto à política local. Esse é o jeito que eu tive de deixar meu paraíso imaculado. Eu amo morar na cidade que eu moro, maravilhosa, para mim é a melhor cidade do mundo, e não sei nada da política local. Pronto. É bom se manter afastado do Trudeau mesmo. Aquilo ali é... Bom, isso traz a gente para um assunto que eu acho que é importante a gente falar também. Porque, de fato, como é que a gente vai fazer para chegar no libertarianismo? Que ações que vocês acham que são válidas? Como que um libertário deve se portar? Como é que a gente vai buscar o libertarianismo? Né? Porque tem algumas críticas que eu acho que são válidas, que a via da violência, de você enfrentar, bater de frente com o governo, é uma via que tem muito pouca chance, né? Da mesma forma, a via política de você se eleger deputado, senador, pode ser que você consiga fazer alguma coisa para melhorar a liberdade, mas a verdade é que chegar mesmo a diminuir, a tirar o Estado é inviável, é muito pouco provável que resulte alguma coisa. O que vocês veem como alternativa nesse lado? Deixa eu falar primeiro que eu acho que a gente não vai chegar ao libertarianismo. A minha visão é essa. Eu tinha uma visão, até um pouco tempo atrás, de que
nós iríamos um dia, o mundo iria ser libertário, eu não veria isso, logicamente, eu acharia que em alguns séculos nós iríamos ser libertários, porque eu acho que o libertarismo é a verdade, né? Não quero ser muito prepotente, assim, mas são ideias tanto na economia quanto na ética, racionais, né? Pela racionalidade as pessoas chegam nisso. Então eu achava que evoluindo as ideias erradas iam ser refutadas e ia sobrar as ideias da liberdade. Embora as coisas estejam ficando piores, né? Cada vez nós temos menos liberdades, eu ainda tinha essa visão. Mas a partir do momento que começou essa pandemia, que eu vejo 99% das pessoas de máscara na rua, acho que nunca vamos ter uma sociedade livre e que vai ficar cada vez pior. Mas, não obstante, né, apesar disso, eu continuo fazendo o que eu faço, divulgando as ideias de liberdade. Isso eu não vou mudar, eu vou continuar fazendo isso. Divulgando, já falei no começo do programa que eu tentei parar, né, não consegui. Mas eu não tenho nem otimismo, nem pode ser visão pessimista, eu acho que mas quem tem a visão acha sempre que é realista, né? É o que eu penso, infelizmente. Não, o meu caso é parecido, né? Eu sou... as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um pessimista nesse aspecto, porque a gente não vai ter liberdade nem no nosso tempo de vida, nem num intervalo curto aí de 200 anos, nada nem próximo de liberdade. A tendência é o Estado se alastrar cada vez mais, ele invadindo cada vez mais. E recentemente, acho que foi segunda-feira, eu dei uma entrevista para o Instituto Mises do Paraguai. Mises. Não. Não foi com o Adam Bogado? Não. Então é o Mises. E ali ele me perguntou isso, então eu vou repetir mais ou menos o que eu falei, porque assim, toda a tecnologia que veio até hoje só serviu para ampliação dos poderes do Estado, não para algum escape de liberdade. A internet foi uma lufada de vento que veio e já passou, né? E pior do que tudo, antes a tirania se dava pela força bruta, né, pelo controle do corpo. Hoje ela se dá pelo controle da mente. Então, como você falou, bater de frente um mártir, ele será recebido por todos como um lunático, como um louco, ele não vai inspirar ninguém, não vai servir para nada. Soldado da Bahia. Esquece. Todos os que tentarem ser mártires, porque as pessoas não querem, não entendem assim, e as pessoas rejeitam a liberdade. Simples assim. Então, a nossa é uma causa perdida. Porém, eu ressalto, isso não faz com que o conhecimento, né, toda a teoria austro-libertária perca valor. Ao contrário, ela aumenta e muito de valor, vez que ela tem uma utilidade cada vez maior da compreensão da realidade do que o cerca, do que está acontecendo com o mundo, e ela explica o absurdo. E sem a explicação do absurdo, você simplesmente enlouquece. Então, não é que o conhecimento da teoria austro-libertária, por a liberdade não ser quista pelas pessoas, ao contrário, ser odiada pela sociedade vigente, que a teoria não presta, ao contrário, ela presta cada vez mais. Eu como o Fernando, eu já tentei parar também, mas eu acho que eu e meus irmãos, a gente está nisso por vocação mesmo, a gente abriu mão de muita coisa na vida por causa desse projeto, de tocar as ideias da liberdade para frente, e a gente tem essa vocação, a gente não vai parar, acho que nunca mesmo, né? Então, mas eu sou diferente um pouco dos meus irmãos, eu acredito sim que pode acontecer a liberdade, até mesmo na nossa vida, no nosso tempo de vida, isso pode vir a acontecer, não é impossível. Eu sou um grande fã do filósofo Rocky Balboa, que quando lutou com o Ivan Drago lá em Moscou,
ele falou para todo mundo, aquela multidão que estava assistindo, começou vaiando o Rocky, né? E o Rocky vence Drago com o apoio da torcida no final, deixando os generais comunistas bem nervosos com isso. Mas aí ele fala no final: se eu posso mudar e vocês podem mudar, então todo mundo pode mudar. Então é isso. Se eu mudei, meus irmãos mudaram, o Peter mudou, e um monte de gente que está assistindo a gente mudou, então todo mundo pode mudar. Eu era socialista também, eu era malufista, pô, imagina. Eu mudei, eu sempre fui um pouco mais cabeça dura que meus irmãos, e eu mudei. Essas coisas podem acontecer. Eu acredito também nessa parte da tecnologia que pode sim vir a tornar o Estado, não digo nem obsoleto, mas o Estado ele é incapaz, né? Ele não consegue fazer as coisas como a iniciativa privada, e a partir do momento que a iniciativa privada conseguir fazer uma coisa rápido o suficiente para o Estado não conseguir se arregimentar a tempo de impedir que essa coisa se alastre e tome conta, ele pode perder aí. Eu estou acompanhando bastante esse negócio das exchanges descentralizadas, né, as finanças descentralizadas, as criptomoedas, obviamente, e outras coisas, tokenização de tudo, né, praticamente, e isso é muito interessante. O Estado está já agindo para tentar fazer alguma coisa a respeito, mas veja as criptomoedas estatais que eles estão tentando lançar, já é uma geringonça, já é ultrapassado, né? O Bitcoin ele é ultrapassado também, na minha opinião, tecnologicamente, mas ele é o padrão, ele virou o standard das criptomoedas, ele é o ouro das criptomoedas, e acredito que pode ser que continue assim por muitos e muitos anos a fio. E outras criptomoedas vão ser a prata, o cobre e outras coisas, né? Como as exchanges descentralizadas vão ser as novas bolsas de valores, vão ser as novas BMFs, né? Onde vão ser negociados não apenas ações de empresas, como também os como é que chama? Bom, as commodities, né? Também vão ser negociadas no DeFi. Assim, a gente vai cair no gargalo físico sempre, né? O Estado, como o Cristiano está falando, controlava o físico e agora é a mente, mas ele continua controlando o físico também. Então, e com força, com punho cerrado, como a gente vê nas pandemias agora. Ele fecha o país, ele abre o país ao seu bel prazer, ele fecha as pessoas dentro de casa. Isso é tudo físico. Claro, ele não conseguiria nem um terço, nem um décimo, um milésimo das pessoas obedecendo o Estado, essas medidas sem pé nem cabeça, se ele não tivesse controle da mente, claro. Mas o físico está lá. Ele prendeu a moça na praça. Ele foi te encher o saco na praia, Peter. Mas nem só ele isso. Foi fisicamente fazer isso. Não é só isso, né? Você vê essa recente queda do Bitcoin, ela acontece exatamente porque o Estado ameaçou taxar irregular. As pessoas não querem ser informal, elas não querem ter seus bens arrestados, não querem complicação. Então, quando a hora que o Estado quiser acabar com essa brincadeirinha de Bitcoin, acaba na hora. Não tem essa, porque não é, acaba na hora. E só um parênteses aqui, o filósofo Rock Balboa, ele não tá errado, quando ele fala que todo mundo pode mudar, eu discordo. Ele não viu uma pessoa andando de bicicleta de máscara. Sinto muito, essa pessoa não vai mudar nunca. Isso aí já tá o cérebro completamente absorvido pelo status quo e é impossível. Se mudar vai ser para algo pior ainda do que isso, que eu não consigo nem imaginar o que seja. É verdade, mas eu concordo também com isso, mas eu acho que a gente pode evoluir, o ser humano pode evoluir, como houve evolução do ser humano para entender algumas coisas, outras não, né? Por exemplo, a gente acabou com a escravidão, claro, continua uma escravidão ainda pior, mais velada, mas aquela das chibatadas, pelo menos, aquela acabou, né? As pessoas têm um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de liberdade.
Antes do fim da escravidão, se você falasse sobre acabar com a escravidão, tinha muita gente que ia falar como vocês. Não, é impossível. O Estado não vai fazer isso, não vão deixar isso acontecer, vai ser para sempre. Mas enfim, também, Peter, como eles falaram, Peter, eles têm razão, realmente mudou, mas mudou para uma coisa ainda não para todos, mas não para todos, mas para uma coisa pior do que era, porque aqueles que sofriam as chibatadas, que eram, não sei, talvez a minoria das pessoas, não sei, não eram todas as pessoas, se transformaram em todos hoje, né? Então todos, a gente não estava chibatado, mas nós viramos escravos. O que o Cris falou, é a escravidão física para mental, mas a física continua, né? Tomam 50% da gente, obrigam um monte de coisa. E a mental, né? Que é pior, que as pessoas não se veem como escravos sendo. Antes os escravos se viam como escravos, né? Isso realmente é um desafio, realmente as pessoas entenderem o quão escravizadas elas estão, né? Isso realmente vocês têm razão. Eu vejo que a impressão que eu tenho é que se depender das pessoas quererem se livrar do Estado, a gente não vai se livrar do Estado. Não, fazendo claro, e é exatamente isso, porque na escravidão física, sob o açoite da chibata, o escravo podia erguer a cabeça dele e falar: você só está nessa posição porque você tem o poder da força do seu lado. Hoje não, hoje o cara que está de máscara andando de bicicleta, ele se coloca voluntariamente de joelhos. A sociedade que aceita o dólar, o real, se coloca voluntariamente de joelhos. Então, a partir do momento que você tem o INSS controlando sua aposentadoria, todos os sistemas de aposentadoria estatal, todas as intromissões do governo, elas estão sendo aceitas pela maioria da população. Eu tenho uma visão disso também, que eu acho que tem um fator do medo, né? Assim, o medo é um instinto humano que realmente tem muita gente que simplesmente está com medo. E eu tenho fé, né? Assim, eu confesso para vocês que é mais uma fé mesmo, uma coisa que não tem necessariamente uma justificativa, um embasamento grande, de que passado esse medo inicial, as pessoas vão retomar um pouco a consciência e perceber o erro que foi essa coisa toda, mas não sei realmente sem dúvida se isso nenhuma, vai acontecer. Sem dúvida nenhuma. A palavra a ser colocada é medo. E é muito engraçado que você pode ir num clube de tiro, tem aquele saradão, barbudo, tatuado, o cara badass que anda armado e tal. Aí você fala: não, tem que liberar droga. Esse cara vai dar um chilique como se fosse uma menininha de 6 anos. Não, porque não? Esse cara tá com medo. Medo do quê? De eu cheirar cocaína? De eu fumar maconha? Do que você tem medo, seu fracote, no fim das contas, entendeu? O medo é que leva ao proibicionismo como um todo. Pessoal, deixa eu só agradecer ao Rodrigo Pereira aqui pela mensagem aí, pelo superchat. Obrigado aí, Rodrigo. Valeu, pelo superchat aí, pela mensagem. E certamente não vamos desistir, não, meu amigo. Isso aqui, a gente, mesmo sabendo que das dificuldades, a gente vai em frente, não tem essa, não. Já tentamos parar, não rola, meu. Eles falam por eles, viu? Eu já estou aposentado nessa brincadeira aí, eu encerrei minhas atividades, digamos, modestas e intelectuais. Ô Cristiano, mas você fez uma coisa muito bacana aí algum tempo atrás, numa entrevista lá no Spotniks. Conta pra gente como é que foi aquela entrevista lá, foi legal, funcionou o negócio ali? Pô, olha, foi muito legal, primeiro porque, assim, eu não sei, assim, eu conheço o pessoal do Spotniks da fundação deles, né? Como eu falei, eles estavam naquele miolo ali, já não na primeira geração, mas talvez na terceira até, mas a gente participou da fundação, do evento, né, da festa, sempre tive trânsito com eles, e eu não sei o que eles esperavam, vocês esperavam um ANCAP radical, que brigasse e tal, mas o meu jeito nunca foi esse, né? Eu fui um cara tranquilo, e eu percebi que a menina ali, ela, coitada, ela é dessas assim, das pessoas que são influenciadas, e ela é muito nova ainda, tem muito tempo para ela aprender as coisas, para ela observar um pouco da realidade e tal, mesmo com a dificuldade de estar sendo bombardeada por mentira o tempo inteiro. E eu percebendo isso, eu tentei, né, eu até achei que eu fui mal no programa, porque eu parti do princípio do comunismo clássico. E quando eu vi, não era nem esse conceito que ela usava, nem o de capitalismo, então faltou a gente definir os termos
Mas foi muito legal porque ela se mostrou uma pessoa, primeiro, simpática e aberta a aprender, a entender. Eu falei algumas coisas novas que realmente ela jamais tinha ouvido, então ela ficou surpresa e reflexiva. E ela era uma pessoa simpática, poxa, que a família humilde, e ela se preocupava com a família, umas coisas que eu achei muito legal. Não, eu tive essa impressão também, a entrevista foi bem bacana, e realmente deviam ter chamado alguém com mais bagagem, né, para argumentar contigo. Poxa, a garota ali realmente ficou meio que... Eu achei legal terem chamado você, porque existe um certo estereótipo no Brasil, né, de anarcocapitalista jovem, né, criança e coisa e tal, e que não é absolutamente verdade, né? Então, assim, mas existe esse estereótipo, existe essa... Pelo menos tentam colocar isso, né? Existe, eu estou para escrever um artigo recente que eu acompanho muito, né, o Ícaro de Carvalho. Então eu vou fazer um artigo, Ícaro de Carvalho nos odeia, mas nós o amamos. Porque ele com muita razão, viu? Eu não tiro de jeito nenhum a razão dele. Ele fala que é muito perda de tempo, política, ideologia, essas coisas. Pô, vai trabalhar, vai ser responsável, vai criar sua família, para de perder tempo com essas besteiras. Mas, ao mesmo tempo, ele tem alguns slogans muito bons, né? Que é o Minha Pátria, Minha Família. Ele pega... Ele pró-armamento, ele fala que todo mundo tem que ter arma para defender sua família. Ele faz dieta paleo, apesar dele não colocar esse nome, mas porque ele só come carne, não come salada e tal. Então, ele tem muitas coisas. E o libertarianismo, gente, não é uma mera abstração. Ele é para você aplicar na sua vida mesmo, você se livrar do Estado de todas as formas. Isso vai fazer com que a sua sanidade mental primeiro e depois a sua própria sanidade física, a sua saúde melhorem exponencialmente. Com certeza. O Thiago do Ancaptor deu uma doação aí, mandar um abraço para ele, pedir para seguirem o canal dele também, Ancaptor. É isso daí. Boa, Thiagão, valeu. E outra aqui ó, do Ancaptor, isso. E o Cris Garcia perguntou também, vocês acham que Hofbauer teria escrito o artigo Populismo de Direita, sabendo aí da pandemia, vou usar um termo para não deixar o YouTube chateado? Eu não estou visualizando aqui por que não, né? Teria que reler o artigo, mas eu conheço o artigo muito bem, o que traduzi. Faz pontos ótimos sobre como deveria... O governo existe, né? Como ele deveria fazer algumas coisas, mas eu não sei, tenho que ver se tem algo que ele não faria, não sei. Cris Garcia, eu vou fazer um leituras comentadas sobre esse episódio. Aí você vai ver. Bacana. E eu acho que passou também umas outras perguntas aqui, mas infelizmente é tanto superchat aqui, tanta pergunta que... É mesmo, que bom. Aqui, ó, outra aqui, ó. Sem o mesmo poderio bélico do Estado, a única estratégia é infiltração por dentro do establishment. Bom, eu não sei, vocês querem responder aí? Eu falo já faz tempo, né? Que a luta de ideias, o debate de ideias, ele já acabou faz muito tempo. Mises já venceu Keynes em 1920, né? 1915, 20, já Mises venceu todos. O debate de ideias já acabou. A gente enfrenta força bruta mesmo e muita mentira. Propaganda e força. A gente não está mais debatendo ideias. Você vai debater ideias, não existe. Alguém tem alguma dúvida que imposto é roubo? Qual debate há sobre isso? Não há nenhum debate. Isso é uma coisa... É a própria etimologia das palavras. Linguística, não tem mais debate ideológico sobre isso. O que existe é propaganda e força bruta. Dito isso, nunca teremos o mesmo poder bélico, porque só existe Estado por causa da força bruta e da propaganda, e eu não vejo como podemos nos infiltrar no establishment. Não vejo mesmo. A força do Estado é irrelevante nesse caso, porque
ele se apoia na opinião pública, né? Mudando a opinião, ele não vai atacar, sair matando. Não existe isso. Não é. Se infiltrar no establishment seria o policial do FBI se infiltrando na máfia e tal. Ele consegue enquanto ele está escondido, né? A partir do momento que ele fala assim, agora eu sou libertário, pronto. Ele está fora do establishment, ele vai ser cancelado pelo establishment. Ou pior, então, né? Você se infiltra só enquanto você está... você se infiltrar numa peça... Você é um agente infiltrado, né? Você está disfarçado. Senão que você se revela, você se infiltra numa peça de teatro e quando você está atuando ali, tá tudo bem. Por exemplo, você fala, galera, acabou o negócio seguinte, te chutam do palco. Acabou para você. Pois é. Bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu acho que essa questão econômica é algo que ainda... eu levo fé nisso. Eu acho, sinceramente, que à medida que o tempo for passando, estruturas hierárquicas muito grandes tendem a ficar economicamente inviáveis, inclusive o Estado, porque, no final das contas, o que acontece? Essa visão que muita gente tem de, não, mas o Estado, em última análise, vai mandar todo mundo a usar força física para proibir as pessoas, ele não consegue. Isso é uma realidade, até o pessoal que estuda a legislação penal fala sobre isso. Meu amigo, se a população rejeitar uma lei, a lei não vai para frente, não tem como o pessoal botar guarda e forçar as pessoas a obedecer. Na questão da pandemia, o que aconteceu foi o medo. O medo realmente levou as pessoas a isso, né? Mas não é uma coisa como se fosse ele conseguisse manter isso direto. Não conseguiria. Exatamente. Teve o Bolsonaro falou recentemente que se tiver um abuso, né, de poder muito grande, aí nós vamos botar o exército, invadir os estados, né? Primeiro, né? É um absurdo esse cara falar isso diante do que já aconteceu, né? Que mais que ele quer, né? As pessoas proibidas de ir no parque, de trabalhar, de ganhar sua vida, né? Pessoas morrendo, quer dizer, não tem mais. E segundo, né? Mesmo se ele tivesse um poder do exército do lado dele para fazer isso, as pessoas não querem, né? Aqui em São Paulo, o Dória, ele está atendendo o que as pessoas querem, o que a maioria quer. Ele está atendendo, ele está servindo as pessoas. Ele é um político que faria, se ele sentisse que tem uma rejeição a lockdown, essas coisas, ele não faria. Ele não faria. Então as pessoas se auto-escravizaram, né? A tirania vem delas mesmo, né? Então nem são tiranizados. Tiranizado é só meia dúzia de libertário que está sendo tiranizado. O resto está tendo o que eles querem. Estão sendo atendidos. Bom, tem uma pergunta aqui do Rafael Neves. Obrigado, Rafael, pelo superchat. Acredito que no futuro mais livre está relacionado ao quanto o establishment convencerá a população relacionando ANCAPs com neocons. Certamente eles vão tentar isso, né? Já estão tentando fazer isso. Já fazem, já está sempre. Esse negócio de terra plana existe por causa disso, né? Ele foi promovido como uma ideia. Ele foi promovido como uma ideia que não é uma ideia, né? Com adeptos tal, que não é, para comparar com o libertarianismo, né? E direto a gente ouve, você é terraplanista, né? Você não acredita que dá, você é terraplanista. E foi criado. Inclusive, acho que esse cara aqui do YouTube, que é um professor da USP, não sei o quê, cheio de diploma, que defende a terra plana, acho que esse cara é pago por alguém para fazer isso mesmo, né? Porque é óbvio que ele sabe que não é. E eles usam argumentos bons até, né? Que o ser humano médio não consegue refutá-lo, né? E ele usa esses argumentos e como se ele acreditasse nisso, mas acho que nem ele acredita. E é só para ter esse burburinho em torno dessa ideia de tem terraplanista, os terraplanistas foram no Danilo Gentili, existe uma convenção de terraplanista, só para diminuir o ANCAPs. Eu acho que tem tudo a ver isso aí. E o resto das ideias aí também sempre tentam emplacar que algum libertário é nazista ou racista, homofóbico. Conservador não vejo problema nenhum, pelo que eu entendo de ser conservador, né? É só você ver como o Mises foi recebido na academia e como o mainstream econômico hoje trata a escola austríaca. Não importa que o mainstream não consiga responder absolutamente nada, isso é irrelevante. O que importa é que nós somos caricatos, nós somos, como é que a gente chama isso? Tautológicos,
A escola austríaca não é científica. Simples assim. Hoje, com a pandemia, a gente está vendo o termo negacionista, mas nós, a escola austríaca, Mises, toda a tradição, sempre foram os negacionistas. Não sempre, né? Houve um tempo que eles eram os ortodoxos, mas hoje são considerados os negacionistas, os superficiais, não científicos. Já fomos taxados disso, né? A gente está acostumado a ser do contra, né? A gente, principalmente nós três, né? Que imagina, se era tudo mato, não era mato, era um ambiente hostil para a gente, tudo e todos pensavam diferente do que a gente pensava, e todos nos atacavam. Mas quem são vocês? Vocês não são nada, os moleque aí e tal, não sei o quê. Então, tentar desqualificar a gente e tal. É o normal. Normal quando você tem uma ideia que é baseada em princípios e você é firme nelas, você vai desagradar muita gente e as pessoas vão tentar te chamar de tudo que é nome, porque, obviamente, os argumentos eles não conseguem responder. Como o Cristiano falou, o debate acabou em 1920, né? Fica bem claro essa estratégia deles, né? E a gente vê até eles usando isso também em vários pontos aqui nessa questão da pandemia, coisa e tal, por conta de justamente isso. Argumento não tem, então eles têm que partir realmente para esse tipo de artifício, de retórica, de tentar ostracizar, de tentar colocar como um extremo e coisa e tal, né? Agora, aquele negócio, se as ideias estão certas, meu amigo, é inevitável que em algum momento, quem estiver atento vai perceber a verdade delas. Né? Em algum momento isso vai chegar aí, vai ficar claro isso para as pessoas. Eu tenho essa ideia. Deixa eu falar sobre a pergunta aqui do Maximus, aqui, que eu acho que ele já perguntou antes, eu não consegui, não li a pergunta dele. Consigo entrar em algum lugar do Deep State, não ser coercitivo, ou até mesmo ajudar pessoas a pagar menos impostos? Segundo o Cogos, pode. Pô, se for juiz tributário, meu amigo, você vai ajudar um monte de gente. Com certeza, pode. Aliás, fica com o meu telefone aí, qualquer coisa. Veja o Schindler, né? Da lista de Schindler, do filme A Lista de Schindler. É verdade. Só que tava lá era um vilão, né? Aos olhos de todos, né? Ele era um vilão, mas ele fazia obras milagrosas, até diria, salvar aquele número de pessoas que ele salvou. Mesmo que ele tenha tido que se corromper moralmente, eu acho que você pode entrar no Estado e não se corromper moralmente. Você não precisa nunca, jamais escravizar ninguém, prender ninguém, denunciar ninguém. Mas é bem difícil, viu? Eu vou falar que são poucas as funções e se você for pego, rapidamente você vai perder o seu cargo. Mais difícil ainda no Deep State, né? Que foi a pergunta dele. Não sei se ele queria só falar Estado, mas no Estado profundo é mais difícil ainda. O Estado, lógico, é uma organização que ela é forte dentro dela, né? O pessoal ali dentro, se não vai no sentido correto, é coagido muito rápido nessa direção, né? Precisa fazer muito bem feito as coisas, né? Precisa... veja aí essa operação que pegou o pessoal achando que estava usando um aplicativo seguro, né, sigiloso, e era um aplicativo do FBI, era uma maior arapuca da história. Não, tá mal contada essa história, óbvio, mas acontece, é difícil mesmo se precaver de tudo. É verdade. Pessoal, a gente já passou de 1 hora aqui de entrevistas. Eu não gosto de fazer essas entrevistas muito longas, para não ficar, porque o vídeo menor, o pessoal acaba tendo mais contato, tá? Mas tem muita coisa para a gente falar ainda. Depois a gente vai marcar uma outra entrevista para a gente bater mais papo aí em cima disso. Prometo que não vai acabar a luz. Vai. Tá bom. Bom, então é isso daí, gente. Eu vou encerrar por aqui a entrevista nossa. Agradecer muito a presença de todos. O pessoal não está gostando aqui não, está querendo que a gente continue, mas, poxa, é porque, gente, fica o vídeo quando começa a passar de 1 hora, a visualização cai muito, porque o pessoal não quer ver vídeo muito longo. A gente deixando ele menorzinho, né? Vai ter mais gente. Eles nem abrem. Talvez eles querem que quem está vendo quer que continue, mas quem não viu, não vai nem abrir. Não vai nem abrir, porque acha que é muito tempo, não quer. Então, vamos manter isso daqui, e eu queria agradecer muito aí o papo, achei muito legal o papo, muito bom aí conversar com vocês.
e vamos marcar mais coisas. Acho que tem muita colaboração que a gente pode fazer junto, inclusive, de levar textos aí do Instituto Hoffman para o canal Visão Libertária, coisas que a gente podia estudar. Isso aí vai ter... Tem muita colaboração legal aí. Então, passo a palavra para vocês darem um tchau aí para a galera, e obrigado aí a todo mundo que participou. Eu vou começar que eu sou o mais novo, vou deixar a palavra final com o mais velho, Cristiano. Obrigado a todos, obrigado você, Peter, prazer estar falando com você pessoalmente, aqui é a primeira vez. Fica a minha dica para você, para começar logo a TV Ancapso, com o jornal Ancapso, com repórteres na rua, e estou aberto para fazer quantas entrevistas, ou textos, ou parcerias você precisar. Correspondente do exterior. Isso, posso ser o seu correspondente internacional. E também chamar todos para se inscrever no canal do Instituto Rothbard, no Odyssey principalmente, mas no YouTube também, e seguir o Leituras Comentadas, que é o meu quadro que eu estou fazendo aí. Eu tento postar 2 vezes por semana. Hoje eu não postei, porque eu estou dando a entrevista para o Peter, mas amanhã vai ter um episódio no ar. Então fica aí o convite para todos. Obrigado, Peter. Legal, eu também agradeço, Peter, agradeço o convite. Admiro você, todo o seu trabalho, todas as suas posições. Não conheço tudo, né? Não assisto todos os seus programas, mas tudo que vem a mim coisas que eu concordo, né? A maioria delas. Você é muito alinhado com o nosso pensamento, e desejo mais sucesso ainda para você. Valeu. Que ótimo. Obrigado. Bom, também vou agradecer, sou também um fã. Aliás, voltando ainda no programa, na entrevista que eu dei para o Paraguai, elogiei bastante vocês, porque eu vejo o trabalho que você faz como se fosse... O trabalho que você faz tudo que eu almejei quando eu fundei o Instituto Mises. Isso eu acreditava que a gente colocando todo o material intelectual, toda a produção intelectual dos austríacos, dos austro-libertários, em língua portuguesa e à disposição do público, pessoas com talento, com outros talentos, outras habilidades, como a sua, de fazer um programa maravilhoso, um canal de qualidade, tecnicamente muito bom, iriam capturar a essência desse trabalho intelectual dos austríacos e criar novas formas de divulgação e de espalhamento das ideias, que não seja apenas a leitura e o estudo profundo. Isso transformar as ideias austro-libertárias em formas mais palatáveis e diferentes, não só mais palatáveis, mas de diversas formas diferentes, e você é o exemplo perfeito do que eu sempre almejei com a criação dos institutos. Então, participar desse programa para mim é uma grande honra e eu fico muito feliz. Parabéns para o Marco Batalha. Lógico, grande Marco Batalha. E o livro dele está no Instituto Rothbard ali. Leiam. É isso daí, bacana, muito bom, gente. Então é isso daí, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou aqui do nosso bate-papo. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Grande abraço para vocês.